Aí, estamos começando hoje um episódio muito especial do Ludologia. A gente vai falar sobre potenciais de narrativa, mas antes, o mais importante, a gente precisa se apresentar. Eu sou o Carlos Eduardo Corrales, do delfos.net.br. Como sempre, eu estou aqui com meu grande amigo Johan Barques, do antropogamer.com.br. E aí, Johan? Olá, olá, um grande salve para todo mundo aí que está nos ouvindo nas AMs, FMs do Brasil e do mundo. E o motivo que a gente tem o podcast especial hoje é que a gente vai ter o nosso primeiro convidado. Esse convidado é o Thiago Resch, roteirista e designer de narrativa. E aí, Thiago? Opa, e aí, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço para participar com vocês. Bom, meu nome é Thiago Resch, eu sou escritor, designer de narrativa, trabalho principalmente com jogos. Jogos que talvez o pessoal conheça nos quais eu trabalhei são o Dodgeball Academia e o Teleforum, mas outros jogos também são o I Did Not Buy This Ticket, que foi um projeto mais autoral meu, No Place for Bravery e vários outros agora que podem surgir durante a conversa. Bacana, a gente está então em muito boa companhia aqui para falar de narrativa nos games hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, assim, no cerne do nosso episódio, vamos trocar uma ideia, como a gente sempre faz. O que vocês andam jogando, vendo, assistindo, lendo? O que vocês querem conversar sobre isso hoje? Vocês Quer têm para me começar, contar? Thiago? Você que é nosso convidado. Eu tô pensando, tô passando por várias mídias, assim. Tem uma pilha de livros que eu deixo acumulando no braço do sofá da sala, né? E que eu fico passando ali, lendo eles um pedaço de cada vez. Um deles é o Sabiás da Crônica, que é uma coletânea de crônicas de vários autores, com Rubem Fonseca, Vinícius de Moraes, que eram autores que escreviam para a editora Sabiá, né? E daí eles fizeram uma coletânea, assim, com textos deles. É muito legal, porque os textos são de muita alta qualidade e tem um ensaio de fotos que tiraram com eles. Eu não lembro que década foi, mas muitos anos atrás, assim, e eles usaram, a foto da capa são todos eles, tipo, juntos, né? E aí eles fizeram a entrada de cada capítulo, é a mesma foto, só que com um deles destacado, assim. E eu achei engraçado porque fica parecendo tela de seleção de jogo de luta, sabe? Que tu vai escolher teu botão. Tem um jogo, aliás, que você escolhe filósofo, Tem! ou alguma coisa assim. Eu já ouvi falar, sim, sim, sim. Ia ser engraçado, né? Um jogo com escritores brasileiros. Sim, já Round me one, passou, fight! já passou algo isso já passou algo assim pela cabeça. Eu tô lendo um outro também, eu tô até procurando o nome aqui. Sim, que é A Negação da Morte, do Ernest Becker, que é sobre como o temor da morte permeia o ser humano, permeia a vida do ser humano. Eu tô bem no começo dele ainda, assim, mas eu tô lendo ele para inspiração para um projeto que não dá para falar ainda, mas que talvez eu mencione mais coisas dele, só não dá para falar nome, não dá para falar proposta ainda. Eu também tô lendo Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, mas eu fico passando entre eles, né? E eu tava jogando Look Outside da Devolver, que a Devolver largou na Steam faz algumas semanas, não sei se vocês viram esse. Qual que é o nome? Não. Look Outside. É um jogo que a Devolver lançou sem campanha de marketing, assim, eles fizeram um cold launch, assim, na Steam. É um RPG por turnos, é feito no RPG Maker, mas ele é um RPG de horror, que eu já acho legal, porque não tem tantos jogos, assim, de combate por turnos de horror, né? E é, tipo, tá passando alguma coisa pela Terra, tipo um cometa, um negócio que vai passar por 15 dias, e tu tem que sobreviver esses 15 dias no apartamento. E se tu olha pra essa coisa, tu te transforma, tu vira uma criatura, tu fica todo deformado, assim. Então, o começo do jogo é justo, tipo, tu acorda e ele fala, você sente uma vontade avassaladora de olhar pela janela. E daí tu olha pra fora e aí tem uma cena do teu boneco sendo, tipo, destroçado, assim, puxado pra fora, né? E daí dá game over, e daí tu começa o jogo de novo, assim, tu vai no menu de novo, começa de novo, e daí tu não posso olhar pra fora, sabe? E o jogo todo é isso, tipo, tu vai te aventurando pelo teu prédio, procurando recursos e vendo, tipo, enquanto teu vizinho virou um bicho, sabe? Assim, e ao longo dos dias vão acontecendo outras coisas. É muito legal, assim. E é um visual meio Super Nintendo, tipo, os portraits dos personagens me lembram muito, assim, alguns jogos do Super Nintendo.
Ele me lembra... sabe, vocês jogaram Shadowrun do Super Nintendo? Não joguei. A qualidade dos retratos me lembra um pouco o Shadowrun, assim, é muito legal, muito legal. E eu tava também alternando com Persona 5 Royal, porque me deu muita vontade de jogar ele, eu não sei porquê, e eu sucumbi ao desejo. Esse é um que eu tenho vontade de jogar, mas justamente por ele ser um jogo que dura pra sempre, assim, eu não tenho pra sempre na minha vida pra jogar, então... Então, eu já joguei o Persona 5 quando ele saiu, assim, e daí depois eu Tá jogando pela segunda vez? Então, eu tô jogando o Royal agora, assim. Eu já comecei o Royal, e daí eu perdi meu save, e daí eu, tipo, e daí agora eu tô, tipo, eu tô meio afim de jogar de novo, sabe? E aí eu parei pra pensar, o Persona 5 saiu em 2017, né? Então isso já faz o quê? Vai fazer 8 anos que saiu esse jogo. Eu tenho curiosidade de jogar o Persona, mas nunca me arrisquei também. Eu ando com medo de jogos muito longos, assim como como Corrales. Tem uma frase lá Puta, eu não lembro o nome do cara, É o cara do Paratop, que ele assina como Doc Bruford, mas eu não sei o nome dele certo, assim. É o cara do Paratopic, do Adios. E ele tem um texto que ele fala de jogo longo, assim, ele fala assim, cara, o problema não é o jogo... Tipo, que ele fala assim, porque a gente vive reclamando de jogos longos, mas ao mesmo tempo a gente joga Persona, joga Witcher, joga um monte de jogo que é enorme, né? Então o que tá acontecendo? Ele assim, o problema não é o jogo ser longo, é o jogo ser chato. Isso é verdade. Eu acho que mas isso às daí vezes dá o pra jogo gente conversar bastante, mas eu acho que o jogo ser longo é um problema também, tipo, a gente já falou Sim. aqui nesse podcast, tipo, jogo que dura 120 horas, que outra mídia dura 120 horas, a gente até falou que, tipo, provavelmente não tem 120 horas de Friends, assim, sabe? Tipo, Será que não? Vamos ver. vai descobrir aí. Vamos lá, Friends. Então tá certo. Vamos falando que eu vou descobrir isso aqui, eu vou procurar. Cara, comecei a rejogar também. A gente falou bastante, né, do Ghost of Tsushima nos últimos episódios. E eu comecei a assistir uma série da Netflix chamada Blue Eye Samurai. Vocês conhecem? Eu conheço de Muito nome. legal, cara. E começou a me instigar aquela vontade, assim, de voltar pro... Né, vendo sobre samurais e tal, me instigou a vontade de voltar pro Ghost of Tsushima. Eu não conheço essa série, mas pelo nome, imagino que ela se trata do personagem do Nioh, não é? Não, é uma personagem fictícia, uma protagonista, na verdade, é uma mulher. Porque isso, Blue Eyed Samurai era o apelido do William, não sei das quantas, que é o protagonista do Nioh. Eu acho que deve ter uma inspiração ali, mas até onde eu vi é uma história fictícia. Eu tô no meio da série ainda. E, cara, voltando pro Ghost of Tsushima, eu lembrei que quando ele saiu, eu acho que eu demorei um ano e meio, talvez, pra jogar ele. E eu fiquei um pouco desanimado com as resenhas que saíram na época, porque elas falavam que era um jogo meio que mais do mesmo, que ele reciclava muita coisa que funcionava em mundo aberto e tal. E quando eu fui jogar, eu tive uma impressão completamente diferente, assim. Eu gostei demais do jogo, ele me surpreendeu muito. E voltando a jogar agora, eu consegui analisar um pouco melhor, assim, as coisas que eu gosto nele. E realmente, ele se utiliza, né, de muitas coisas que são tropos, assim, já, né, de mundo aberto e tal. Mas eu acho que ele faz isso de uma forma tão bem feita. É tipo quando você come um pão de queijo muito gostoso. Pão de queijo tem em qualquer lugar, né? Tem no terminal de ônibus ali, mas geralmente são um pão de queijo meio sofrível. Pelo menos aqui em Curitiba. Quando você come um pão de queijo, você fala assim, cara, que pão de queijo gostoso, né? E Ghost of Tsushima é um pão de queijo muito gostoso, cara. Ele manda muito bem em tudo, assim, na forma como ele conta a história, na forma como ele estrutura também as side missions, porque você tem muitas side missions, mas várias delas você faz para os mesmos personagens, né? É uma estrutura semelhante ao que o Baldur's Gate fez também. Ele tem menos side quests do que um RPG costuma ter, mas as side missions elas vão se aprofundando cada vez mais, né, em determinados personagens, determinados temas. E o Ghost of Tsushima faz isso muito bem também. Então você vai se aproximando dos personagens, ele tem uma... Não digo que a narrativa dele seja especial por si só, porque ela é um pouquinho qualquer coisa, assim, mas eles conseguem contar a história de uma forma muito bacana, assim. Enfim, eu tô nessa do Ghost of Tsushima por enquanto. E tava experimentando também o Dying Light 2. Minhas expectativas estavam baixas. Eu joguei acho que umas 8 horas dele. Tô achando um pouco chatinho, mas vou insistir. Aproveitando a pausa do Johan,
Friends tem 4 dias e 18 horas, então isso dá 114 horas. Olha, não chega a 120 não chega a 120 horas. E você, Corrales, o que você tem feito nas últimas semanas? Cara, ao invés de estar só jogando ou lendo essas coisas, eu tenho pensado bastante nessa ideia política do tarifaço do Trump e do lançamento do Switch. Os dois estão, tipo, ocupando bastante espaço na minha cabeça, sabe? Tipo, eu fiquei bem animado com o Direct do Switch lá. Eu achei que eles liberaram, fizeram melhorias que eu queria que tivessem, que eu achei que não iam ter. Tipo, a tela com 120 Hz, e o VRR, essas coisas assim, tipo, achei que não teria. E a resolução 4K, quando tá no dock, também achei legal. Eu não sei como é que isso vai ser usado, né? Porque se o videogame vai ter 4K só pro dock, não sei, parece que vai ter um problema de otimização aí na hora, porque fica muito mais pesado com os 4K. Mas aí eu até comentei, quando logo que acabou o Direct, tipo, a gente tá sem o... Ficou faltando preço e ficou faltando pré-venda. E as duas coisas a Nintendo colocou logo em seguida, assim, fora do Direct, que era justamente a notícia ruim, né? E daí ainda rolou todo o tarifaço do Trump depois, tipo... E tá agora, nesse momento, né, o Trump voltou atrás em parte das tarifas, não sei como é que vai acontecer até o episódio sair, mas a Nintendo cancelou a pré-venda, né? Então, tipo, acho que tá meio complicado o lançamento desse videogame. Vocês estão acompanhando? Vocês estão animados para ele? Eu fiquei meio preocupado com as coisas que eu vi, assim. Eu não tô lembrando agora, mas eu fiquei animado. Eu acho que foi um baque muito grande aquele, entre aspas, Bloodborne 2 que eles mostraram, porque eu tava no Uber, assim, eu tava acompanhando no celular, assim, daí eles diziam, caraca, Bloodborne 2, nossa! Eu tava tipo, eu vou ter que comprar agora, sabe? Eu até botei aquele meme do Breaking Bad, do Jesse, sabe? Tipo, ele continua. Como é que fica em português aquela frase? Tipo, ele sempre se dá bem, sabe? E aí depois eles, mas é multiplayer, assim, e eu praticamente não jogo multiplayer, sabe? Tipo, eu foco multiplayer, todo mundo sabe? esperando um Bloodborne 2 e vai ser um Night Rain 2, né? E daí aquela coisa tipo, porque o jogo não veio no cartucho, o jogo é $80, sabe? Deu uma tristeza, assim. Mas é tipo, eles vão anunciar um Smash Bros. E daí eu vou ter que comprar ele também. Por $80. Mas vamos. Não, eu tive um choque já esses dias, porque eu tava assim, eu nunca comprei o pacote 2 do Smash Bros. Podia comprar, né? Daí eu abri a loja, R$200, quê? Não. Aí eu desisti, assim. É igual o Ghost of Tsushima, que eu fui instalar ali o jogo e já apareceu o pop-up ali na tela para atualizar para a versão do PS5, porque eu tô usando o disco do PS4 ainda. Pô, R$150 para fazer a atualização, pelo que eu vi nem tem nada muito demais assim. Falei, não, cara, vou jogar a versão do PS4, tá tranquilo. Nossa, é R$150 é o que eles cobram $10 na gringa? Eles estão cobrando 150 aqui no Brasil? Foi o que tava aparecendo ali no Nossa, PS5 mesmo, quando eu entrei, né? Que taxa de conversão mais assustadora. Nossa, totalmente. Enquanto isso, Look Outside... desculpa. Você quer falar alguma coisa? Não, só ia comentar. Enquanto isso, Look Outside foi R$25 no Steam. Eu vou procurar o Look Outside, cara. Parece legal, fiquei interessado. É muito legal. Vamos começar, então, falando sobre os potenciais da narrativa. Acho que uma coisa que vale a pena falar aqui, até no sentido full disclosure, eu pedi a permissão da empresa ontem para ver se eu poderia falar, mas tipo, eu já escrevi um jogo também. O jogo chama Torre do Saber. É um jogo que foi lançado para Android, mas acabou sendo confiscado pelo Google. Caraca, como assim? Foi assim, foi um jogo feito assim, tipo... Era o sonho de uma empresa lá, Octopumpkin, e eles pegaram um monte de freelas para construir o jogo. Eu era um desses freelas, cuidava da história. E daí o jogo saiu, o jogo não pegava informação nenhuma do usuário.
Mas aí, depois que saiu, o Google mudou as regras e disse que precisava ter um negócio de privacidade e tal, e precisava voltar a fazer uma atualização no jogo para se adequar e poder continuar sendo baixado no Google, entendeu? E daí, por causa disso, tipo, todo mundo já tinha se separado quando o jogo foi terminado, e daí acabou ficando, até o momento, está em stand-by aí. Putz, que triste. Eu acho que eu Mas encontrei então, uma imagem ali, bem bonitinho ele. ele é bonitinho. Os E como bichinhos, foi, perguntinhas, né? como foi a experiência de escrever? Quanto tempo? Foram alguns meses escrevendo, assim, meio que, tipo, eu fui fazendo o roteiro ao mesmo tempo que outras partes do jogo iam sendo construídas, não foi assim... Foi o primeiro jogo de quase todo mundo que trabalhou nele, então não foi uma coisa muito... não diria que foi desorganizado, mas, assim, ele tinha um foco em personagens, em história, mas isso só começou a ser trabalhado quando eu entrei. E quando eu entrei, boa parte do jogo já estava feito. Então, acabou que, tipo, eu acabei dando nome para personagens, mudando o visual de personagem para deixar mais engraçadinho e tal. Mas foi legal, assim, foi uma experiência que eu gostei bastante de ter tido e espero fazer outros jogos com o Octopumpkin e com outras empresas no futuro. Mas foi, assim, bem, bem positivo. Legal. Eu escrevi também um outro roteiro de um jogo que era esses jogos de decisão e tal, mas esse é segredo. Esse eu não posso falar o nome. Então, todos temos NDAs. Então, aí, falando agora, assim, entrando no nosso tema principal, teve uma... Você costuma ler umas críticas, assim, a tipo Watchmen, por exemplo. Costumam falar que, tipo, Watchmen foi o primeiro gibi a usar o potencial narrativo do gibi com formas que, tipo, iam além do livro, além do cinema, tanto que por muito tempo foi pensado que era um gibi que não era adaptável para outras mídias. Eu queria ver com vocês se vocês acham que os games já tiveram assim o seu momento Watchmen, um momento em que o potencial da mídia videogame foi aproveitado de forma que tipo não pode ser aproveitado em outros da mesma forma em outras mídias. O que você acha disso, Thiago? Eu acho que tem vários jogos, né, que não tem como replicar a experiência do que o jogo tá colocando, né? Tipo, assim, via de regra, daria para dizer que quase nenhum, né? Assim, jogo, né? Mas falando de narrativa, falando do que a proposta está se pondo, né? O que ela tá colocando ali. Não sei, porque eu penso primeiro num Outer Wilds, sabe? Do tipo, tu poderia talvez replicar aquela história num filme, de certa forma, poderia adaptar, assim, mas eu acho que nunca ia conseguir replicar aquela sensação de tu descobrir as coisas, né? E de tu pegar a navezinha e sair pelo espaço, assim, e fazer aquelas descobertas, né? Eu acho que aquilo não tem como passar para uma outra. Tipo, a interatividade ali, ela é muito central para passar o que o jogo está passando, aquela experiência do jogo, né? E até pensando assim no que eu já vi das pessoas falando, porque quando eu joguei ele era para mim só a descoberta, assim, tipo, não só a descoberta, mas o que era mais forte nele para mim era a descoberta, era do tipo, cara, o que que tem lá, o que que tem aqui, e descobrir, tipo, eu posso fazer isso, sabe? E o momento que clicava uma coisa, tipo, eu posso usar essa função naquele lugar para chegar em tal coisa, sabe? Aquilo era experiência espetacular, assim. E eu via outras pessoas comentando que o jogo deixa elas apavoradas, assim. Tem pessoas que tem aquele planeta distante lá, que é o Bramble, né? Que é um planeta cheio de espinhos, assim. E ele é uma experiência um pouco mais assustadora que o resto do jogo, assim, mas tem pessoas que ficam muito impactadas pelo tipo, tu saiu do planeta, meu Deus, sabe? Tipo, eu estou solto no espaço, tô viajando pela imensidão, sabe? Então, porque até tem essa questão do jogo também de, tipo, eu tô dentro daquele mundinho ali, eu posso, no caso do Outer Wilds, né, eu posso pegar minha navezinha e sair e ver para onde é que eu tô indo, tipo, até onde que eu posso ir. Eu posso virar a nave pro nada e só ver o que acontece, né, assim, então eu acho muito difícil de a maioria dos jogos, né, conseguir passar a mesma coisa em outra mídia, né? Tipo, é que nem Undertale, assim, o Undertale, ele tem umas paradas de tipo, por exemplo, tem a rota pacifista e a rota genocida, né? E é do tipo, eu não quero fazer a rota genocida, eu vou ver o vídeo no YouTube.
Aí tu vai no YouTube, tu vê o vídeo e tem uma hora assim que eles... Tem uma hora que tem um comentário assim que é do tipo, pelo menos você tá fazendo as coisas você mesmo, você não é um desses covardes que precisa ficar vendo vídeo de quem tá fazendo a coisa acontecer, sabe? Tipo, até aquilo, assim, o jogo previu que as pessoas, tipo, eu não vou fazer isso, eu vou ver um vídeo, né? Excelente. Uma Assim, coisa legal, assim, videogame é justamente que a interatividade permite que as pessoas façam parte da história. É uma coisa que eu estava falando com o Johan, que tem o conceito lá de você contar uma história na segunda pessoa. E, tipo, isso, basicamente, é muito diferente, por exemplo, você jogar um jogo de terror ou você assistir um filme de terror. Você exatamente. realmente te afeta de uma forma diferente. Eu também considero que videogame é a melhor forma narrativa que tem, assim, eu acho que, tipo, prefiro sobre cinema até, justamente porque eu acho mais gostoso você poder jogar no seu tempo e ver as coisas conforme você ver aonde você quer ver, o que você quer ver e tal. Eu acho legal isso. Eu acho que a interatividade acaba fazendo com que a forma de contar a história seja sempre única, né? A maioria das narrativas que eu consigo pensar, pelo menos, poderia ser transplantada para outras mídias, né? As narrativas de jogos. Mas a questão é justamente essa que vocês estão comentando, que retirar o elemento da interatividade modificaria a experiência como um todo, né? É possível contar o Outer Wilds ali, talvez a história, uma história adaptada, mas a experiência não vai ser a mesma, né? Exato, exato. Mas o Corrales comentou de filme de horror versus jogo de horror, né? Tipo, nos últimos anos, assim, eu fiquei meio desensibilizado para horror. Tipo, eu gosto muito, eu assisto muito, mas eu não fico mais com medo, assim. Tinha uma época que eu assistia, depois eu ia dormir, daí eu ficava deitado na cama, assim, tipo, meu Deus, pensando no filme, né? Isso não acontece mais, assim. O remake do Silent Hill 2, ano passado, eu dormi consideravelmente pior enquanto eu tava jogando ele. E um bom tempo depois também, assim. Ele me deixava muito nervoso. Ele me deixava muito, muito, muito Mas tenso. pela temática, pela ambientação... É tudo, é tudo. Assim, é que, tipo, Silent Hill 2 é clichêzão, assim, mas ele foi um jogo bem formativo pra mim, né? Eu lembro de jogar Silent Hill na época que o jogo saiu, assim, e eu ficava meio pra baixo depois, sabe? Tipo, eu jogava e aquela atmosfera ficava comigo, assim. Eu lembro que eu olhava pra fora, tava o céu nublado, eu ficava meio... tal. E eu não sei explicar, assim, mas é o todo do jogo, assim. Eu já conheço a história tudo, mas é a forma como eles fizeram a ambientação no remake, sabe? É os monstros, o combate, a ambientação da cidade, sabe? É aquela... E eles mudaram coisas, né? Tipo, no remake eles mudaram o fluxo. Então, eu já sei para onde é que eu tô indo. Não, sabe? Tu não sabe, porque eles mudaram certos caminhos. E eles mudaram os chefes também, né? Tipo, os chefes do Silent Hill 2, eles são notórios por serem muito fáceis, assim. E teve uma parte que foi muito engraçada, assim, porque eu sabia que tinha um chefe, e daí eu tava pensando no Silent Hill 2 original, eu pensei assim, eu entro ali, 2 tiros de espingarda, acabou, né? Aí no remake eu entrei lá, Dark Souls. Sabe? Tipo, chefe de Dark Souls. Meu Deus, eu esqueci que eles mudaram o jogo, sabe? Foi uma coisa bem tensa, assim. Mas aquela atmosfera ficava comigo, sabe? O som, a iluminação, a movimentação, tudo dele, assim. Então, realmente me afetou muito. Silent Eu queria Hill pegar 2 o... é um jogo que eu tô com muita vontade de jogar, cara. Tô só esperando dar uma baixadinha no preço aí pra experimentar. Antes de passar para você, Corrali, só complementando, o Thiago comentou, né, do Outer Wilds, um jogo que me vem à cabeça, assim, para tentar responder essa pergunta, né, de se os jogos têm uma forma única de contar história, sobre o momento Watchmen, etc. Um jogo que eu consigo pensar que eu não visualizo ele sendo expresso por outra mídia é o The Longing. Sim. Claro que, assim, ele tem uma narrativa muito concisa, né? Então, acho que nem seria o caso, assim, de transformar a narrativa dele em outra mídia, porque acho que isso não seria possível. Mas o jogo como um todo, assim, eu acho que é impossível de passar para outro formato, porque, contando brevemente, né? Você é um personagem que está preso numa caverna, esperando o seu rei acordar. E o rei vai dormir e ele diz que vai ficar 400 dias dormindo. E você realmente tem que esperar 400 dias, são 400 dias reais.
você tem algumas formas de passar o tempo mais rápido, mas, a bem dizer, você deveria esperar 400 dias de verdade. E não tem, né, como você replicar essa experiência em nenhuma outra mídia. É um jogo bem especial, eu recomendo para quem se interessa por jogos diferentes, assim, é muito bacana. Eu recomendo também, ele é muito bom. Agora que vocês falaram desse, me lembrou também de um que eu acho que não faria sentido nenhum em outras mídias, que é o Journey. Vocês devem Também. conhecer esse, né? Sim. Tipo, esse é um jogo que... Ele não tem muito roteiro, né? Mas ele é um jogo que você sente e, no final das contas, acaba sendo aquela coisa da narrativa emergente, né? Tipo, você faz um amigo que, por acaso, estava passando por aquele momento com você e vocês ficam juntos por um tempo e depois vocês se separam e seguem a vida. Essa questão de tu interagir com outra pessoa, né? Tem um que é muito bom, só que eu esqueci agora como é que é Queers at the End of the World, uma coisa assim. Sim, você que me recomendou esse jogo, inclusive. É maravilhoso, né? Que é tipo, é muito bom. É tipo, o mundo vai acabar. Ele é um joguinho de texto, assim, é só texto. É Queers in Love at the End of the World. Isso, exato. E daí tu tem, tipo, 10 segundos e, tipo, tu tá com outra pessoa, assim, e, tipo, tá, mas tu vai falar alguma coisa, o que tu vai fazer, né? E daí tu tem 10 segundos e no fim dos 10 segundos ele dá uma mensagem que é do tipo, tudo virou pó, sabe? Tudo se desfez, acabou. É maravilhoso esse jogo. Eu vou inclusive vou deixar o link aqui para quem quiser, depois eu vou deixar no episódio para quem quiser experimentar. É muito bom, é muito legal. E tu pode, inclusive, tipo, não, eu vou tentar chegar no lugar, assim, do tipo... Tu pode abrir ele e ir passando as opções super rápido, assim, pra ver até onde tu pode chegar. Só que tu não vai conseguir ler as coisas porque tu só tem 10 segundos. E ele sempre termina do mesmo jeito, do tipo, o mundo acabou, sabe? Então, o que tu aproveitou daqueles 10 segundos que tu tinha ali, assim? Também é uma coisa que, tipo, como é que tu replica isso pra outra coisa, né? Não tem, assim. É interessante isso que o videogame, ele puxa muito de tudo, né? Se o desenvolvedor for esperto, ele vai puxar de mais coisas, né? É uma coisa que a gente comenta bastante, assim, dentro do meio, que é do tipo, a galera fica muito fechada em referência de videogame, sabe? Do tipo, o que são essas referências? É o videogame 1, 2 e 3, assim, tipo, tá, ok, dependendo do que tu tá fazendo, ok, assim, mas sempre é mais enriquecedor puxar de outras coisas, né? E, inclusive, a gente faz muito paralelo com o cinema, mas tem pessoas que nossa, me fugiu o termo, mas que elas são da posição que o videogame é mais parecido com teatro do que com cinema, tá? Por causa da interatividade, talvez. Eu acho... A possibilidade da interatividade no teatro, né? Eu confesso que eu não fui muito a fundo do porquê, mas quando tu vê uma peça, tu fica assim, tá, acho que eu tô entendendo, sabe? Porque é uma coisa... Eu fui numa peça que era a história da Inês de Castro, e aí são 3 atores que fazem todos os papéis. Então tem a Inês de Castro e tem outros 2 para fazer todos os outros papéis. Então tem o Dom Pedro, tem o Dom Afonso, tem a mãe do Dom Pedro, e aí eles usam um chapéu diferente para cada personagem, assim, eles apresentam isso no começo, tipo, quando for esse chapéu é o Dom Pedro, quando for esse chapéu é o Dom Afonso, sabe? E é interessante porque a montagem da peça, ela é outra coisa, assim, então, tipo, eles ficavam de costas, tipo, o ator que não tá fazendo nada, eles usam uma capa preta, assim, né? Aí eles ficavam de costas, então eles sumiam um pouco no palco. E aí eles se viravam só quando eles iam fazer alguma coisa mesmo, assim. E aquilo de tu ter a pessoa ali, ela tá presente ali, mas ela, tipo, não, eu não estou aqui, sabe? Eu vendo a peça, eu pensava, nossa, dá pra fazer tanta coisa, isso de trazer isso pra jogo, sabe? É uma linguagem muito legal, assim, então... E é diferente do cinema, né? O teatro também acaba... O teatro acaba dependendo, né, da resposta do público. Nenhuma peça vai ser igual a outra. Por mais que tenha um roteiro de uma determinada forma, né? O público tem um peso ali. Talvez também tenha alguma relação com isso, assim, no sentido de ter um interator ali, né, que dialogue com tem um sentido lúdico também, porque, tipo, tem aquela pessoa ali, ela botou o chapéu, agora ela é outra pessoa, sabe? Eu lembrei agora, meio que nem essa coisa lúdica do jogo. Claro, tem jogos AAA enormes que não vão ter isso, mas é aquela coisa do tipo, que nem RPG, assim, tu entra na casa da pessoa e daí tem uma cama na sala,
e tem uma cozinha e não tem banheiro, sabe? Tipo, tá, mas como é que as pessoas vivem nessa casa, né? Mas, tipo, tu tem que fazer uma abstração, né? E vários jogos ainda tem isso, né? Do tipo, tu tem que fazer uma abstração do que tu tá vendo ali, porque aquilo ali não é literal, aquilo é simbólico, né? Que nem do teatro também, assim, tipo, tu tem algumas coisas aqui, tipo, alguns props que vão formar uma cena, sabe? Acho que tem muito disso também, assim, que é interessante, né? Vocês falaram desse jogo dos 10 segundos, me lembrou um outro jogo também, que foi bem conhecido um tempinho atrás, alguns anos atrás, que é o Minute, que é tipo um Metroidvania em 1 minuto. Aí você Sim. precisa... Você morre depois de 1 minuto de jogo, mas o que você faz no mundo se mantém permanentemente. Então, tipo, dá para você terminar o jogo, ele tem um final em si. Mas, assim, é o tipo de experiência narrativa que eu até acho interessante, mas eu não gosto de jogar. Eu tentei jogar, joguei por alguns minutos, mas uma hora eu acabei desistindo. Eu queria pegar um gancho que o Johan deixou lá atrás, que ele falou sobre várias mídias que poderiam... Ele consegue imaginar os videogames sendo adaptados em outras mídias. A gente tem várias formas de contar uma história em um jogo, né? Por exemplo, tem cutscenes mais tradicionais que puxa do cinema, tem os documentos que puxa da literatura e daí você tem que ficar lendo na televisão para quem gosta disso. Tem tipo audiolog, que é tipo os documentos só que com alguém que gravou a voz. Vocês têm uma forma preferida, assim, ou alguma que vocês menos gostam? Essa acho que vamos começar com o Johan agora, depois a gente passa para o Thiago. Cara, eu sou bem apegado ao formato de cutscenes. Eu gosto de uma cutscene bem feita. Pega ali as cutscenes, por exemplo, do Death Stranding, né? Um monte de gente reclamou que você fica 1 hora sentado ali assistindo, mas eu gosto, acho bacana, assim, desde que a cutscene seja bem feita, que a história seja boa, né? Com certeza. E acho que é nas cutscenes também que fica evidente, assim, a aproximação, né, entre os jogos e o cinema. Eu gosto bastante disso, gosto de jogos que dialogam com o cinema, inclusive os, abre aspas, filmes interativos. Gosto também de diálogos, acho que jogos como Red Dead Redemption, GTA, The Last of Us, Uncharted, são jogos que mandam muito bem nos diálogos. Enquanto você está ali andando, você vai realmente tendo informações interessantes sobre os personagens, você vai aprendendo sobre o mundo. Mas vejo também um problema, por exemplo, né, no próprio GTA, às vezes é difícil você acompanhar o diálogo enquanto você está fazendo outras coisas, né? Enquanto você está dirigindo, enquanto está fugindo da polícia. Eu vejo isso como um problema, às vezes, assim, diálogos que não são bem encaixados. A gente até comentou aqui já do God of War Ragnarok, né, por exemplo, que tem... Você fica andando com o barco ali, o Mimir vai contando várias histórias, mas a história sempre acaba sendo interrompida e depois retomada. Isso é uma coisa horrível, assim. É um exemplo ruim de diálogo. Mas acho que o que eu gosto mesmo você até acabou não mencionando, Corrales, mas que são histórias contadas por meio de narrativa ambiental. Que seria, talvez a gente não considerasse, né, como um formato tradicional de contar a narrativa, mas se pensar, por exemplo, em The Last of Us, em Dead Space, são jogos que contam muitas histórias apenas pela narrativa, né? Eu lembro que eu rejoguei ano passado o remake do The Last of Us. Pelo cenário. Oi? Não, você falou pela narrativa, pelo cenário, né? Você quis dizer. Pelo cenário, narrativa ambiental, né? Que seria, Sim. Seria pelo cenário, exatamente, pelo ambiente, né? Uhum. Você, por exemplo, no The Last of Us, tem uma hora que você entra num... Não lembro se é um frigorífico, se é uma sala só, um quarto, assim. Acho que tem um cadáver, se não me engano, amarrado numa cadeira com várias flechas no peito. E você fica pensando, cara, tem uma história sendo contada aqui. Você não tem acesso a ela, você consegue apenas imaginar ali, mas você sabe que alguma coisa aconteceu. Esse cara foi preso ali, eles, né, morreu com um monte de flechada, tem acho que outra pessoa morta no quarto também. O Dead Space também, né? Você entra na Ishimura, você vê aquele monte de cadáveres, você consegue meio que entender mais ou menos o que aconteceu. Eu acho... Essa é a minha forma favorita de narrativa. Fallout também tem bastante isso. Inclusive... O BioShock também é um dos que faz isso melhor, na minha opinião. Inclusive, pensando sobre isso, eu lembrei do Telefórum, Thiago. O jogo que você poderia falar mais sobre ele, que você trabalhou. O apartamento, ele também, né, conta, o apartamento central ali da narrativa, ele conta muitas histórias também, né, apenas pelo visual, pelo posicionamento das coisas, iluminação. Uhum. Então, sobre, tipo, dessa forma de contar histórias do jogo, né,
Vou entrar no telefórum daqui a pouquinho, assim. Mas é até curioso que a gente falou de documentos, de audiolog e tal. Não dá para falar muito porque ele ainda, né, tá em desenvolvimento, tudo assim, mas uma coisa que a gente teve é justamente de evitar documentos, assim, a gente estava tentando evitar documentos ao máximo, assim, de certa forma no telefórum também, porque eles foram se tornando uma coisa meio assim, tipo, a gente olhava assim, do tipo, mas quem são essas pessoas que escrevem tanto, sabe? Do tipo, eu escrevi uma carta, eu deixei na minha mesa pra chegar o herói e ler ali, agora eu sei tal coisa, sabe? Mas assim, falando Resident do ponto de Evil vista do é muito jogador, assim, né? inclusive, eu odeio ler coisa na televisão, cara. Eu acho, tipo, eu fico com uma preguiça quando eu pego um documento e daí, tipo, tem 3, 4 páginas. Eu tava jogando Rust Rabbit, um Metroidvania que saiu agora recentemente. Saiu, não sei se ele ainda não saiu, mas acho que vai sair até esse episódio sair. Você pega, tipo, sucata para reconstruir carros, e daí cada sucata que você usa para reconstruir o carro, você tem, tipo, 15 páginas de texto para ler, sabe? Eu acho uma péssima forma narrativa, você encher de texto na televisão. Aham. Eu também não gosto, assim, pra mim depende muito de como o texto está sendo apresentado, sabe? Porque, tipo, aquele negócio do Disco Elysium é genial, né? Do tipo, ele bota no canto da tela para onde o teu olho vai naturalmente e ele bota num formato que ele é gostoso de ler, assim. Eu já até falei isso em alguns projetos, que é do tipo, tem que ter o texto maior, talvez e menos volume de texto por vez, assim. Isso me dá uma gastura em CRPG, assim, tipo, tu entra ali, aí tu tem aquela caixinha na parte de baixo da tela, e daí ela é cheia de texto com letras pequenas, sabe? E aquilo também, tipo, não consigo, não me pega, assim. E daí tu pega o Disco Elysium é 1 milhão de palavras, né? Literalmente 1 milhão de palavras. Só que ele te apresenta, assim, do tipo, é um texto, ele é cortado de uma forma que tu não vai ter que ficar, tipo, fazendo um movimento grande com os olhos. É uma coluna, né? Ele é colunado. É uma coluna, exato. Ele tem um tamanho bom. Assim, a expressão foi no Twitter, né? E, tipo, que eles falaram, cara, mas todo mundo tá lendo aí o dia inteiro, tá lendo merda no Twitter, sabe? Então, tipo, eles pegaram o formato do Twitter e tacaram no jogo, assim. Tanto que depois um monte de jogos começou a fazer parecido, né? E a narração que foi inserida depois também, né? Quando no Também lançamento ajudou. original não tinha narração, mas a narração depois ajudou demais, né? É uma delícia se ouvir a voz daquele cara narrando. Sim, é sensacional. Mas aí, do tipo, mas entra essa coisa, assim, de tipo, que a gente tava falando de cutscene, assim, eu não tenho problema com cutscene, do tipo, porque, por exemplo, vai pegar um. Eu tenho uma birra com o jogo AAA, assim, do tipo. Já joguei mais, eu fui cansando, eu fui vendo, do tipo, isso aqui tá repetindo a mesma coisa sempre, sabe? Eu fui largando. Então é exatamente do tipo, quando, por exemplo, pega o Death Stranding, ele tem aquela história ridícula, assim, e a graça pra mim. A graça pra mim é justamente aquilo, tipo, não, eu quero coisas absurdas filmadas com um orçamento ridículo, sabe? Tipo, essa é a graça dele pra mim, assim. E eu acho engraçado que as pessoas reclamam de tem muita cutscene do Death Stranding, porque em termos de AAA, pra mim ele é justamente o que mais usa o orçamento absurdo dele pra fazer uma coisa interessante, sabe? Porque do tipo, eu lembro no começo do jogo, assim, tipo, tu tem que levar o negócio lá. E daí eu parei, assim, num paredão, como é que eu atravesso isso aqui? Assim, e daí, tipo, tu vai andando devagar, opa, vai cair, segura, tá? Aquilo eu acho sensacional, sabe? Do tipo, eu prefiro 1 milhão de vezes que o orçamento absurdo do Death Stranding, desse tipo de jogo, seja colocado num gameplay de ficar carregando caixa e eu tenho que atravessar um terreno difícil, sabe? Do que outro jogo de combate, sabe? De coisas que a gente já viu 1 milhão de vezes. Assim, Que outro God of War. Com certeza. Nossa, eu acho aquilo sensacional, assim. Mas aí eu fico pensando do tipo, porque essa coisa de contar a história, do tipo, como é que tu conta a história, como é que tu passa coisas do jogo, e tem muita coisa, assim, eu acho que o espaço AAA, ele é viciado justamente nesses artifícios, assim, do tipo, eu tenho os documentos que podem ser melhor ou pior integrados no jogo, né? Eu tava lembrando o Dishonored faz isso também, né? Ele faz isso bastante com a ambientação dele, com a exploração dele. Mas é isso, do tipo, tu pega o AAA, a expectativa do AAA, ela é muito rígida, né? Então, do tipo, aquele meme da Sony, né? Do tipo, é o Adventure, terceira pessoa, por cima do ombro,
com gráficos ultra realistas e a visão cinematográfica e cutscenes super bem dirigidas, ou super dirigidas, talvez nem bem dirigidas, né? E é meio que um vício, assim, porque aí quando tu vai pro espaço indie, ou quando tu vai pro espaço mais antigo, antes de jogos terem um formato tão rígido e tão específico, né? Tu vai encontrando coisas que são muito interessantes, assim. Eu gosto muito daquele exemplo do Earthbound, que tu tem um status, que tipo, Earthbound é um RPG por turnos, tu tem status negativos, né, e tal, e aí tu tem um status que só o NES pode desenvolver, que é saudade de casa, que é tipo, tu sai na tua jornada, quando tu chega na segunda cidade, acho que a primeira cidade tu ainda não tem, porque é a cidade onde ele mora. Quando tu chega na segunda cidade, tu começa a ter um status negativo que é saudade de casa, porque ele é um menino de 10 anos, e pra tu curar o status saudade de casa, tu tem que ligar pra tua mãe, sabe? Eu acho isso um negócio tão massa que eu nunca vi replicado em mais nada, assim. E é um negócio do tipo, se tu tá com saudade de casa, ele se distrai na batalha, ele não consegue atacar e tal. E aí tu tem que ir lá e pagar, tu tem que pegar o telefone, e tu tá na rua, tu tem que pegar um orelhão, pegar lá os telefones públicos e pagar $1 pra tu poder ligar pra casa e falar com a mãe, sabe? E isso é um negócio narrativo, é mecânico, mas é uma parada narrativa ali de caracterizar o personagem. O NES não tem muita caracterização no jogo, mas é um detalhe super intrínseco ao personagem, assim. A vida do personagem, né? Torna ele mais crível através das mecânicas do jogo. Exato, mas é uma coisa que tu tá usando o sistema de status, tu tá usando o telefone que tu também usa para salvar o jogo, que tu usa para várias outras coisas, tu tá usando o sistema de dinheiro ali do jogo que tu tem que pagar para fazer isso, sabe? E outras coisas em jogos, assim, do tipo, tem o Adios, ele é um jogo curtinho, assim, ele é umas 2 horas. E ele também, eu acho ele bem teatral, assim, porque ele é todo numa fazenda e são praticamente 2 personagens, tipo, é tu e um outro cara. Ele é sobre um fazendeiro que tem um acordo com a máfia para desovarem corpos da fazenda dele. Então chega o cara chega com uns pacotes, assim, que são, tipo, pessoas cortadas, né? E eles jogam pros porcos, porque porco come tudo, né? Tipo, se tu joga um corpo pros porcos comerem, não sobra nada. Não sobra nem osso. E aí e o jogo começa, o cara anotando num caderninho assim do tipo, chega, sabe? Hoje eu falo que eu não quero mais. E aí ele fala pro cara, chega o cara da máfia e ele fala, eu tô fora. E o cara da máfia fala, como assim? Não tem que tá fora disso. Tipo, não tem como sair disso, sabe? Aí ele fala, não, eu não quero mais, eu estou fora. E ele fala, tipo, não, porque assim, se tu cair fora, eu vou ter que te matar. E aí o jogo é um dia que eles passam juntos, eles vão andando pela fazenda e eles vão conversando e vão vendo as coisas que tem lá e tu vai vendo da vida desse cara e tal. E aí tem uma parte que ele vai ligar pro filho dele, tu vai ligar pro teu filho. E fica claro que eles não se falam, eles não têm uma relação muito boa, assim. E aí tu pega o telefone, tu liga, e daí ele te dá umas opções de diálogo. Eu acho que são as únicas opções de diálogo que o jogo te dá. Eu não lembro se ele te dá outras opções de diálogo. Eu não lembro se tem opções de diálogo com o cara da máfia, sabe? Mas ali tem. E aí ele tem, assim, ele tem coisas que, tipo, tu tem ali, assim, uma opção que é eu te amo, filho. E tu não pode escolher, ela tá cinza. Ela tá ali, mas tu não pode. Se tu clicar, ela... Não vai. Não vai, sabe? Porque aquilo ali tá na cabeça do cara, é o que ele queria dizer, e ele não consegue falar aquilo ali mesmo nesse momento, sabe? E aí aquilo ali também, do tipo, a interface, a mecânica de escolha, sabe? Tipo, aquilo ali tá falando muita coisa sem estar falando diretamente, sabe? Tem muita coisa que tá dita só naquele ato, assim. E de novo... naquele caso do Watchmen que a gente tava falando, né? De que é uma coisa que só dá pra fazer no videogame. Só dá pra fazer no videogame. Dá uma opção que o cara não pode escolher. Exato. E daí tu vê que, assim, no espaço AAA, tu não vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu não sei dizer porquê, mas me parece que é isso. Do tipo, é como se fosse uma coisa assim, não, mas isso aqui é um produto ultra comercial, e isso aqui é meio arriscado da gente colocar aqui, então não pode. Ou simplesmente não entra no escopo, né? E daí tu não vê esse tipo de coisa acontecendo, assim. Eu tinha um outro exemplo, me fugiu agora, assim, mas essa coisa assim do tipo, meio que assim, tudo do jogo dá para ser usado para contar a história, sabe? A história do jogo, ela não tá só restrita nos diálogos, né?
Então, até uma coisa que eu fiz já em projeto, do tipo, o personagem vai falar uma coisa, do tipo assim, eu quero falar mais coisas do que eu consigo colocar no diálogo. Se eu colocar isso aqui tudo no diálogo, vai ficar longo, vai ficar chato e vai ficar muito expositivo, assim, explicando coisas. Aí coloca nas opções de diálogo. Tipo, tu vai escolher só uma daquelas opções. Mas todas aquelas opções ali estão falando alguma coisa do estado que aquele personagem tá, sabe? E daí tu vai ler as 3, porque tu vai ver as opções que tu quer escolher. Tu vai escolher só uma, mas tu absorveu aquelas outras que estão ali, sabe? Então, assim, eu acho bem legal isso, assim, de tudo do jogo pode ser aproveitado, sabe? Eu acho que a gente deu vários exemplos aqui de tipo coisas que a existência de uma história ou ideias narrativas podem acrescentar à experiência. Eu queria ver de vocês se vocês acham que às vezes a existência de uma história pode tirar da experiência também. Tipo, era melhor que a história não existisse. Talvez no caso do Journey, assim, que se tivesse um roteiro mais elaborado, não teria esse sentimento que você tem jogando. É porque a própria mecânica, ela comunica também, né? Então é exatamente isso, assim, do tipo, a gente fala muito disso da experiência, o que é a experiência do jogo, né? Porque se a gente fala a história ou a jogabilidade, essas coisas podem ficar sendo vistas como opostos, né? Do tipo, uma vai entrar no caminho da outra, não sei o quê. Mas a experiência é o, tipo, qual é que é o objetivo, né? O que o jogo quer atingir como experiência mesmo, né? Depois pensando, assim, do tipo, alguma coisa que... Eu não sei se não que a história não precisasse existir, mas tem essa questão, voltando a essa questão de volume de texto, assim, me incomodava um pouco no Zelda, no Zelda TikTok agora, no último, no Tears of the Kingdom, porque os personagens falavam muito, só que sem dizer muito, sabe? É muito texto para falar pouco, e às vezes o boneco começa a falar e eu olhava, eu já sei o que esse cara vai falar, e daí ele fala, tipo, por 10 balões de fala quando ele podia usar 3, sabe? E daí, tipo, passa, sabe? E aí aquilo ali acaba dando uma canseira, assim, disso também. Eu acho que a história não é um recurso acessório, né? Ela não tá ali só para dar profundidade, mas também para dar sentido para as ações do jogador. Eu não consigo ver muito como um jogo poderia se beneficiar de não ter uma história. Em alguns jogos, claro, não faz sentido dar tanta importância para um roteiro definido, né? Como você citou o Journey ali, Corrales. Mas acho que a história sempre acrescenta, assim, não só pela história em si, mas pela função dela, que é criar uma conexão, né? A gente estabelece uma conexão com o jogo para dar significado àquilo que, de outra forma, ia ser apenas um apertar infinito de botões ali, sem sentido. Eu acho que até tinha uma época que isso acontecia, de tipo, os jogos tinham muito pouco contexto. Você pega, por exemplo, Streets of Rage, assim, você apertava Start, o cara caía do teto e saía andando para a direita e batendo em todo mundo. Assim, tinha uma temática, digamos assim, que era tipo, o cara era o vilão e ele tá destruindo a cidade e você vai salvar a cidade. Mas era muito o Super Mario, que era, o Bowser raptou a princesa. Mas ainda assim tem um objetivo, né? É uma história ali que talvez não seja um enredo de fato, mas é um pano de fundo, né? Que acaba servindo para isso, para dar um significado mínimo que seja, né? Para as nossas ações. E tem casos também que a história acabou sendo criada mais pelo público, como por exemplo Mortal Kombat, que originalmente não tinha história nenhuma, basicamente, com todas as lendas urbanas e segredos e coisas assim, erros, tipo, tinha aquela história que o Reptile era um problema da colorização dos ninjas lá, que aparecia verde, daí, tipo, criaram um personagem que acabou aparecendo nos outros, né? Foi uma história criada pelo público. Assim, eu fico pensando a respeito porque não dá para colocar, assim, não dá para tirar a importância da jogabilidade por si só, assim, né? Porque tu pode ter, eu acho que pode, assim, tipo, tu pode ter um jogo que é completamente focado na mecânica e a própria mecânica é o significado do jogo, né? De novo, eu acho que vai muito do objetivo que aquela obra tá querendo atingir, né? Eu citei jogos agora, até pelo meu próprio interesse, jogos que são mais narrativos, mesmo na época que não tinha muito contexto, mas se pensar, tem toda uma gama de jogos que são jogos de não ficção, por exemplo, Tetris, assim. Exato.
esse tipo de coisa que realmente aí não tem nada, é só, tipo, é um jogo, literalmente um jogo, você entra e você joga, e é isso, você faz ponto, seu objetivo é esse. Isso. Fala aí, Roller Johan. Drome, vocês conhecem? Acho que eu já comentei sobre ele aqui, né? É um jogo de Ele do patins, né? faz uma mistura de Tony Hawk com Max Payne. Você anda atirando em câmera lenta e tal, enquanto você vai deslizando de patins, assim. Ele é um típico jogo que, cara, ele não precisa de uma história. Inclusive, ele não tem uma história. Ele tem um mero pano de fundo, que é você é uma competidora lá com um nome X, e você tem que vencer o torneio. E é isso, assim, não é um jogo que precisa mais do que isso, porque as mecânicas dele são tão divertidas que é o suficiente para você engajar no jogo. Uhum. E esse é um exemplo que talvez se ele tivesse, vai ter uma história, vai ter cutscene, ele vai diluir essa experiência que ele tem hoje, né? Uma coisa que tem pego muito na minha jogatina, assim, é quando eu chego num chefe, eu travo num chefe. Ou eu chego, tipo, tem muito jogo, cara, muito jogo mesmo, que eu chego no último chefe e eu não consigo ver o final por causa do chefe. Uhum. Então, uma coisa que eu queria perguntar para você, Thiago, qual é a sua posição sobre isso, de tipo, os jogos que são muito difíceis, eles exigem repetição para você passar. Você acha que isso só atrapalha o storytelling, ou você acha que seria alguma coisa que poderia ajudar de alguma forma? Tem algum jogo que usa essa dificuldade e essa repetição como forma de melhorar ela? Uhum. Eu tava pensando esse tema, que eu no meu trabalho eu não tive que lidar muito com isso, assim, especificamente, eu só passei mais como jogador, né? E, de novo, eu acho que volta para aquela coisa da experiência do jogo, né? Do tipo, um Dark Souls da vida, tu ficar travado num chefe por muito tempo faz parte daquela experiência, né? Do tipo, eu tive que enfrentar esse cara várias vezes, aí eu finalmente consegui passar, assim, e aí tem aquela euforia de, eu venci, eu passei, eu consegui superar esse obstáculo, né? Que é parte, tipo, talvez não pareça, mas é parte do storytelling do Dark Souls, né? É parte daquela experiência de tu ter que vencer aquele obstáculo, né? Mas tu pode ter um momento, tipo, para jogo de horror, assim, é muito ruim, do tipo, tu tem que passar por uma parte e o jogo tá tentando te deixar tenso, aí tu morreu. Aí tu vai lá, tenta de novo, morreu, tenta de novo, morreu. Daqui a pouco tu não tá mais tenso, tu só tá ficando meio puto com o jogo, sabe? De ficar repetindo aquele negócio, assim. Então acho que Nada depende. destrói de forma tão conveniente a tensão quanto a repetição, né? Tipo, É, tensão e repetição são coisas contraditórias, não pode ter. a não ser que seja uma coisa muito específica feita para aquilo, né? Mas tu ficar, tipo, morri, voltei. E aquilo, tipo, tu te acostuma, né? Então, se tu tá enfrentando uma criatura que te dá medo, daqui a pouco ela não dá mais medo, sabe? Daqui a pouco tu começa. Tu tá passando por um lugar que é difícil de navegar, mas tu já morreu tantas vezes. Eu tive isso no Alan Wake 2, assim, tem uma parte de. Tem umas partes que tu tem que fugir de um negócio, sabe? É só uma sequência de fuga. E eu já não gosto. Eu acho que dois jogos que dá para citar bem nesse ponto da repetição do horror é a comparação entre o Outlast e o Soma. São dois jogos que te colocam como um personagem indefeso e você precisa escapar dos monstrinhos e dos inimigos. Mas no Outlast, assim, você não para de ser perseguido. A toda hora fica o pessoal te perseguindo. A toda hora você está correndo perigo. No Soma, você quase nunca está correndo perigo. Mas você sabe que você pode correr perigo a qualquer momento. E eu acho que a tensão é muito mais forte nesse aspecto do que ter sempre alguém, normalmente pelado, no caso do Outlast, correndo atrás de você. Sim. Esse caso do Alan Wake, assim, foi isso. Tipo, tu tem que fugir e é meio tipo, se tu errar a sequência, se tu errar o caminho que tu tá fazendo, morreu. Aí volta e, tipo, repete aquilo de novo. E daí, tipo, mas eu já vi o que eu tenho que fazer, eu já morri aqui. Por que eu Vai tenho perdendo que impacto, né? vai perdendo impacto, assim, né? Então, realmente, eu acho que depende muito do. Assim, parece uma resposta boba, né? Mas depende muito do que tá sendo, o que é o objetivo com aquela sequência, sabe? E tô tentando pensar em algum exemplo que repete e que aumenta a tensão, assim, que funciona melhor, sabe? Eu acho A que gente. pode falar. Não, eu ia dar um exemplo do Telefórum, mas o Telefórum ele não tem um desafio mecânico, assim, né? Tipo, tu não tem como morrer no Telefórum, né?
Mas a gente Mas usou a a repetição faz parte da narrativa, né? Ela faz Assim parte da como narrativa, exato. é o que eu ia comentar, assim, eu acho que a única forma que eu vejo de ser positiva a repetição é quando é intencional mesmo para narrativa, como acontece no Exato. Teleforum, no Outer Wilds, tem um jogo chamado 12 Minutes também, eu não joguei, ele tá na minha conta da Steam, mas eu não joguei, vocês conhecem? Você fica repetindo os mesmos 12 minutos. Eu joguei um Um dia da pouco marmota, dele. assim. Mas eu não fui longe nele, não. Eu achei esse particularmente um saco, assim, nem falando narrativo, mas como jogo mesmo, sabe? Ele é bem Tipo, esquisito. você tem que ser muito específico nas coisas que você faz, assim. Basicamente, se você não sabe o que você tem que fazer para progredir, você não progride. E eu achei ele bem engessado. Seguindo em frente, uma coisa que também tem me incomodado narrativamente nos jogos é que os jogos, eles evitam acabar. Acho que vocês já devem ter percebido isso. Tipo, eu falei na minha resenha do A Plague Tale Requiem, é o segundo, que o Will odeia. Sim. É o segundo. Eu elogiei muito ele, que tipo, você termina ele, passa os créditos e você volta para a tela de abertura. Eu achei isso tão lindo, assim, tão, tipo, pitoresco, porque isso nunca acontece. Você sempre volta para o mundo aberto e ele sempre fala, tipo, a história acabou, a sua missão acabou, mas a história está longe de terminar. Ou então em casos como o Arkham Knight, que, tipo, você termina a história propriamente dita, mas ele fala, agora pega todos os breguetes do Coringa não, do Charada, para poder ter o chefe final e ver o final real da história. Tipo, Isso é uma palhaçada. é uma palhaçada, é exatamente como eu penso. Eu queria ver se de repente vocês apresentam um contraponto aí, tipo, de por que isso deveria ser legal, deveria ser feito. Cara, isso, né, obviamente é uma forma ali de não limitar a experiência do jogador, porque, né, você quer terminar a história, mas de repente continuar jogando, aproveitando aquele universo sem necessariamente começar uma história do zero. Eu vou pensar assim, que acho que antigamente, cara, era pior porque era mais comum ter aquele esquema de voltar antes da última missão. Acho que alguns jogos até fazem isso, né? Eu lembro, acho que o Horizon Forbidden West, eu acho que ele faz isso, que você joga a última missão, sobe os créditos, e daí ele volta ali e fala, não, ó, você tá antes daquela última missão, né? Ele volta um pouquinho no tempo para colocar você antes do fim do jogo. Eu acho isso péssimo. Eu acho que quebra completamente a imersão, assim, aquele sentimento de conclusão da campanha. Então eu acho melhor quando o jogo ele faz isso de uma forma, né? A história terminou, mas você consegue simplesmente ficar livre ali para continuar jogando. Também tem um caso que eu não citei, mas, por exemplo, a Nintendo gosta muito de fazer isso. Você termina, tipo, você pega o mínimo necessário das estrelinhas do Mario Odyssey, por exemplo. E daí eles falam, olha, apareceu mais 357 estrelinhas espalhadas pelo mundo, vai pegar elas. Que é tipo, digamos, é um modo difícil do jogo. Mas, tipo, é uma coisa que você já não tem nenhum contexto, já perde, eu perco pelo menos totalmente a vontade de continuar jogando depois quando isso acontece. Sabe o que eu faço, cara, para resolver esse problema? Especialmente, né, em jogos de mundo aberto, com muitas missões, assim, eu resolvo todas as missões secundárias, eu faço tudo que eu quero fazer antes de ir para a missão principal. Eu geralmente vou jogando em paralelo, né? Um pouco de missão principal, um pouco de secundárias, mas antes de ir para a missão final, eu faço necessariamente tudo que eu quero fazer no jogo. Assim, a gente, quando inclusive, já falou sobre eu... isso aqui, né? Tipo, mas é uma coisa que não funciona no Mario, por exemplo, porque o Mario, depois que você vence o Bowser, ele fala caíram mais 357 estrelinhas no mundo. Tipo, é uma coisa, é um pós-jogo, o tal do endgame lá que a indústria gosta tanto de falar. Manda aí, Thiago. Eu tava lembrando, eu gosto do que o Yakuza faz, porque ele tem dois modos separados. Tipo, tem... Premium Adventure. Ter o Premium Adventure, exatamente. Que tipo, não, aqui tu tá solto na cidade num período de tempo indefinido e tu não tem a história ali, né? Tu tem as missões secundárias, tu tem as outras atividades, mas ele é separado da história principal, né? Então, lá, quando tu terminar a história principal, acabou o jogo, né? E ali tu tem o modo de ficar zanzando pela cidade, assim, então ele consegue fazer uma separação disso, né? Mas eu consigo, assim, esses outros jogos, tipo, é um pouco estranho mesmo, se tu para pra pensar, assim, na narrativa, mas na minha cabeça eu separo, do tipo, tá, é só pra eu poder continuar jogando ali, sem perder as coisas que eu fiz, assim, mas o Premium Adventure eu acho uma solução
interessante, pelo menos. É assim, particularmente, falando por mim mesmo, eu tenho toque, sabe? Então, assim, eu ver, tipo, um quest log com 500 missões que eu não cumpri, tipo, eu me sinto mal, cara. Tipo, eu termino o Mario e daí aparece essas 357 estrelinhas extras, eu meio que me sinto obrigado a pegar, mesmo eu não me divertindo nem um pouco pegando elas, sabe? Putz, sim. Tipo, aí é aquele tipo de coisa que eu costumo falar bastante nos meus textos, mas, tipo, eu prefiro que não tenha conteúdo opcional. Tipo, o conteúdo que você quer colocar no jogo, você coloca no jogo mesmo, sabe? Aí tem essa questão, assim, porque, de novo, né, tem aqueles vícios que as pessoas esperam que tenha no jogo, né? Tipo, é que nem isso, assim, do tipo, o conteúdo do endgame tem que ter, porque se não tiver, aí o jogo é muito curto, aí o jogo O não jogo vale menos, valeu, né? o jogo vale menos, exato, assim, então é complicado porque tem essa questão, eu acho que o jogo, tipo, eu acho que mais do que outras mídias, assim, mais do que livro, mais do que filme, o jogo tem esse aspecto de produto, né? As pessoas têm uma expectativa de produto ali. E eu lembro que uma vez, acho que tava falando com o Túlio, acho que foi o Túlio que falou isso, o Túlio do No Place for Bravery. Ele comentou assim, cara, ou tu vê. Eu acho que dá pra dividir essa coisa, mas ele comentou especificamente assim: ou tu vê como arte, ou tu vê como produto, sabe? Se tu quer que seja arte, não coloca expectativa de produto em cima, assim. Eu concordo em parte, porque existe essa coisa, assim, do tipo, as pessoas querem que seja reconhecido como arte. Mas tu tem que reconhecer meu jogo como arte, tem que reconhecer o jogo como arte. O público mesmo vai lá e se coloca como produto depois, né? Do tipo, depois vai lá e dá uma negativa na Steam. Mas não teve tal coisa que tinha que ter porque eu queria que tivesse, né? Eu acho bem complicado essa dicotomia, assim. É complicado, né? A gente reclama que os jogos são longos demais, mas ao mesmo tempo tem muita gente ali que vai comprar um jogo e a pessoa quer necessariamente que ela possa jogar 200 horas e que o jogo renda essas 200 horas para ela, que ela possa ficar internada por meses jogando, né? E de tipo, e mesmo que assim, tá, como é que o jogo vai atingir essas 200 horas? Tá, beleza, eu vou pegar essas três mecânicas aqui e eu vou esticar elas e repetir elas ao longo de 50 horas cada, pra tu ficar repetindo a mesma coisa. Tipo, vale a pena, sabe? Eu lembro que teve, quando saiu. Eu gosto muito do God of War de 2018, né? O primeiro dessa leva viking, assim. Eu lembro que a gente comentou assim que é muito massa a parte que tu solta o dragão, e tem o dragão preso, daí o Atreus fica, não, a gente tem que ir lá soltar o dragão. Aí tu vai lá, faz todo o negócio, solta o dragão, aí o dragão sai, se liberta e voa, assim, tipo, que legal, soltaram o dragão. Aí ele dá um negócio assim, dragão 1 de 3 Isso é liberado, muito sabe? chato. Aí tu olha, porra, eu vou ter que fazer isso mais 2 vezes. Tipo, tu tem um negócio ali que é super legal, daí ele vira, não, virou lista de compra, sabe? Vai lá Agora e é mais compra mais especial, dragão. né? É uma tarefa agora, é um trabalho É que você uma, tem que fazer. é uma tarefa, porque dentro da produção ali, do tipo, tá, eles tiveram que modelar o dragão, eles tiveram que animar o dragão, eles tiveram que fazer todo o negócio. Tipo, tá, agora isso aqui tem que se pagar, né? E se pagar dentro do jogo é uma coisa que é feita uma única vez, é caro. Então tem que fazer mais, repetir aquilo mais não sei quantas O vezes, jogo né? que me incomodou muito, exatamente por causa disso do que você está falando, é o Homem-Aranha 2. Eu não joguei já, porque Eu eu já joguei ele, tô. eu joguei ele recentemente de novo. Na primeira vez eu amei, mas na segunda vez eu tava vendo, tipo, cada missão que você faz, missão de história, apresenta uma mecânica, e daí assim que você termina a missão, é tipo, apareceram mais 15 iguaizinhas dessas mecânicas espalhadas pelo mapa. Vai fazer todas. Aham. E tipo, cara, isso me deixava, quando eu via que era uma mecânica repetível, eu já ficava tenso só de pensar que tipo, eu ia ter que fazer aquilo mais 15 vezes depois, sabe? Uhum. Uma coisa que a gente comenta muito tipo, cara, se tu vai me dar lista de tarefa, lá no projeto eu tenho uma lista de tarefa imensa me esperando, sabe? Tipo, se é pra fazer tarefa, eu vou lá fazer tarefa. E eu já pensei isso várias vezes. Do tipo, quando eu tava jogando alguma coisa, e alguma coisa assim, nesse modelo de ficar entupido de coisa, sabe? E de eu estar jogando assim, e me ver o pensamento na cabeça assim, nossa, eu podia estar trabalhando agora. Sabe? Tipo, olha que coisa horrível, tá jogando ali uma coisa que é pra ser divertido, tipo, cara, eu podia estar trabalhando agora, sabe? Eu podia estar avançando lá e terminando coisas do jogo, sabe? Do, tipo, se tu tá pensando isso, tem alguma coisa muito errada, sabe, com o jogo, assim.
Eu não faço, cara. Essas tarefinhas que eu acho boba, assim, eu sempre separo. Eu falo, não, cara, isso daqui eu me nego a fazer. Eu faço a primeira ali, se eu vi que foi um negócio chato, não faço mais e também não sofro por causa disso. Sou uma pessoa mais feliz. Eu Eu acho que comecei. em tal ponto, você não sofre por causa disso, você é uma pessoa mais feliz. Você não tem o toque de tentar, de querer platinar o Homem-Aranha, por exemplo. Não tenho, cara. Eu Pra acho que eu tenho, sei lá, querer 2 platinar, você platinas, precisa né? fazer tudo isso. Não, Mas não. eu Meu acho que tempo isso vale ouro. eu acho que isso é posto de uma forma que, tipo, tem essa coisa de, tipo, tá, agora ele inventou mais 15 itens ali iguais pra encher linguiça, mas eu acho que às vezes tu sente isso até na primeira vez, sabe? Do tipo, essa parada do Homem-Aranha, assim, eu não joguei o 2, mas eu vi vídeos, assim, falando a respeito do jogo e tal. E aí, às vezes, vê uma coisa assim, do tipo, agora tu vai fazer aqui uma coisa de química, que tu tem que fazer um puzzlezinho e tal. E daí eu fiquei, tipo, tá, mas é um jogo do Homem-Aranha? Assim, eu sei que o Homem-Aranha é cientista, sabe? Mas não é um jogo do Homem-Aranha, não é a ideia de tu pular dos prédios, bater em bandido e bater em super vilão e tal. Quem é que quer ficar trancado no laboratório, né, cara? Você é É, Homem-Aranha, você pode sair batendo em é, todo mundo. exatamente, assim. E daí eu fico tipo, cara, mas é isso, sabe? E assim, eu tenho uma impressão que esse espaço AAA, esse espaço, principalmente ocidental, assim, eles se levam um pouco a sério demais, sabe? E dele acaba se perdendo nesse tipo de coisa, assim, de tipo, agora vai ter isso aqui, tá, mas por quê, sabe? É uma premissa. É um cara de colã pulando pelos prédios, assim, não tem uma coisa mais ridícula pra fazer. Mas aí, de novo, vem essa coisa do tempo, sabe? Tipo, mas eu tenho que botar um monte de coisa pra encher o tempo do jogo, sabe? Daí, talvez, se o tempo que foi gasto, eu não sei, né? Não sei como é que funciona a pipeline de AAA, mas talvez se o tempo que foi gasto, aqueles 15 minigames sem graça, fosse gasto em um minigame massa pro jogo, sabe? Mas daí esse minigame não vai durar tanto tempo, assim, entra de novo essa questão de tempo, de coisa. Eu acho que esse acaba sendo um vício da indústria, especialmente Sim. da indústria mais endinheirada, assim, de que, tipo, o jogo tem que durar muito, e isso lá na época do PlayStation 3 eram os multiplayers, que todo jogo tinha que ter, até God of War chegou até multiplayer naquela época, porque, obviamente, você joga por muito mais tempo multiplayer do que uma história, e eu acho que isso até nos leva bem ao próximo assunto, que são os vícios narrativos da indústria. Tipo, a gente tá falando desses vícios, tipo, que os jogos querem custar tempo, eles querem ser nosso trabalho, né? Tem jogo que literalmente quer ser nosso trabalho, tipo Destiny, Fortnite, essas coisas. Como que isso afeta a narrativa dos jogos, assim, além de, tipo, as coisas tradicionais de fantasias de poder, os puzzles desconectados, como você estava citando do Homem-Aranha agora. Essa é uma parada que me pega muito, assim, e eu fui notando que eu fui ficando cada vez mais cansado disso, porque do tipo, sei lá, ver o lançamento do jogo, aí de novo é um cara fortão, de cabelo branco, segurando uma espada, sabe, meio bárbaro, assim, tipo, tá, mas eu já vi isso 1000 vezes, sabe? E vai dando uma canseira, de fato, assim. O Telefórum, voltando na questão do Telefórum, assim, o Telefórum até foi uma coisa assim, de querer sair disso, sabe? Do tipo, eu lembro que a gente chegou no Telefórum porque a gente ia fazer, tipo, vamos fazer um jogo curtinho que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem agora, que era, tipo, quase nada, assim. E foi uma coisa assim que eu tava pensando, cara, o que é uma história que eu queria contar, sabe? Porque eu fiz uma proposta de história, assim, e depois a gente foi burilando e acrescentando game design também, porque, tipo, até a questão, assim, da repetição do Telefórum era em parte era por causa disso. Tipo, tá, a gente tem isso aqui, como é que a gente pode usar isso ao máximo, mas sem ficar chato, né? Sem ficar uma coisa chata. E era legal, assim, porque eu lembro que quando eu tava escrevendo a primeira cena que é dentro do elevador, eu tava gostando de fazer porque era aquela conversa de duas pessoas, tinha um mistério, mas era tipo duas pessoas no elevador, uma falando com a outra, e tinha espaço para desenvolver a personalidade ali, assim, tipo, eles falam pouco, mas tu já consegue ver um pouquinho da personalidade de cada um ali, sabe? E essa questão, assim, do tipo, se a gente tivesse que colocar esses vícios de tipo, digamos que chegasse assim, tem que ter um monstro, sabe? Tipo, tá, você tem que ter um monstro, como é que tu vai interagir com esse monstro? Digamos que, eu vou ter que enfrentar esse monstro. Aí tu já vai ter que ter mecânica de batalha. Já vai ter que ter uma relação
de antagonismo com uma criatura. Tá, batalha, tu tem que fazer o combate. O combate é uma coisa que, tipo, todo jogo que tem combate, ele já vira um verbo dos principais, né? É uma coisa que eu acho legal do Death Stranding também, que ele meio que ele te desincentiva do combate, porque o combate tem consequências drásticas, né? E então, tipo, esses vícios, eles vão moldando as histórias que tu pode contar também. Isso é uma coisa que eu falo muito a respeito do Ticket, né? Tá, que nem tu botou tu tem o teu boneco lá do jogo e tu botou uma espada na mão dele. Isso já define muita coisa. O personagem tá segurando uma espada. Tipo, se tu tem espada, tu vai ter que bater em alguma coisa. Tu vai ter que cortar alguma coisa. O que tu vai cortar? Mas tu já tá definindo o que tu vai ter que cortar, né? O Ticket, por ele ser um adventure, ele meio que não tem... Ele é uma visual novel, na verdade, né? Por ele ser uma visual novel, ele meio que pode ser qualquer coisa. Por isso que ele podia ser do tipo, tu é uma carpideira, sabe? Tempos depois eu pensei assim, tá, um outro jogo com uma carpideira que tu tivesse a ação de vou chorar por isso, não vou chorar por isso, poderia ser uma coisa muito legal, sabe? Mas é justamente isso, do tipo, de pensar assim, cara, são outras histórias, são outros verbos, né? Então, tem muito jogo hoje em dia, assim, que eu olho e anos atrás me pegaria. Hoje em dia eu não tenho, eu olho assim, cara, eu não tenho por que jogar isso ali, porque eu já joguei aquilo ali, sabe? Muito dessas coisas voltadas à ação, assim, então... E também essa coisa de fantasia de poder, protagonista genérico, né? A gente vê muito, assim, se repetindo aquilo e acaba não tendo outros tipos de experiências que poderia ter. Né? Voltando para aquele exemplo do Adios, assim, tu tem um cara que é um fazendeiro que desova corpos e aquilo ali faz uma experiência completamente nova. Falando sobre isso da repetição também, uma coisa que eu acho que vale a pena falar é o do Assassin's Creed, que tipo, começou muito interessante lá no negócio das cruzadas, uma época que nunca era elaborada, e depois foi para a Itália renascentista. E daí eles começaram a ir para Estados Unidos e Inglaterra, e basicamente um monte de jogos seguidos em Inglaterra e Estados Unidos. Eu acho isso tão... Eu fico tão frustrado com isso, cara, que tipo... todo mundo queria desde o início, assim, desde aquela época do Ezio, falava, vamos para a Grécia, para o Egito, para a Revolução Francesa e para o Japão. E, tipo, eles fizeram a Revolução Francesa, mas aí eles fizeram um monte de Estados Unidos, um monte de Inglaterra, daí eles voltaram para a Inglaterra, daí eles fizeram a Grécia e o Egito, e daí eles voltaram para a Inglaterra no Valhalla, e daí agora eles foram para o Japão, quando já não é uma novidade para o Japão. Eu tenho uma briga com isso também, porque o mercado AAA ele vem muito do hemisfério norte, né? Então ele acaba ficando concentrado no hemisfério norte no que ele mostra também, né? Tipo, tá, tem o Egito ali, mas né, os outros, tipo, eles focaram nos cenários batidos. Então, mesmo assim. A Revolução Francesa, né, hemisfério norte, tipo, é um cenário que difícil você ver em videogames. Assim, eles são focados no hemisfério norte, mas especificamente nos Estados Unidos e Inglaterra, né? Parece que eles têm medo de sair disso. É aquelas coisas, tipo... Quantos Assassin's Creed teve em Estados Unidos e Inglaterra? Porque eu só lembro, o 3 foi nos Estados Unidos, tem aquele Freedom nos Estados Unidos, e aí na Inglaterra... O Black Flag também é nos Estados Unidos. Aí teve na Inglaterra, teve o Valhalla, teve o Syndicate. Sim. O Unity também é na... Ah, não, o Unity é na França, né? O Unity é na Revolução Francesa. Vocês falaram de Assassin's Creed, uma coisa que eu não sei se dá para considerar exatamente um vício, eu acho que é mais uma preguiça. Mas vocês falaram de Assassin's Creed e é uma coisa que eu vejo acontecer muito nos jogos da franquia, mas também em outros, especialmente de mundo aberto, que é a desenvolvedora manter você super engajado na história, querendo saber o que vai acontecer, e você passa ali 80, 90, 100 horas né, investido naqueles personagens, e o jogo simplesmente tem um final mega mequetrefe, assim. Isso eu senti acontecer um pouco no Horizon Forbidden West agora, e eu lembro que eu senti muito isso no Assassin's Creed Origins, que se passa no Egito. Eu tava bem investido na história, assim, cara, terminou de um jeito, assim, tão palha. Eu falei, cara, esse é o final, sério mesmo. Me dá a impressão, né, a origem da ordem. É uma cena ali de não tem origem, cara. Assim. Tem uma cena de uma caveira de um corvo ali, né, caindo, e daí mostra que aquilo ali formou o símbolo. Ah, cara, que conversa, assim.
eu acho isso terrível. E eu tenho cada vez mais baixado as minhas expectativas, assim, em jogos muito longos por conta disso. Ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com o Baldur's Gate. Os jogos da Larian têm uns ótimos payoffs, assim, né? Você sente que teu investimento valeu a pena no final. Mas tem muitos jogos, assim, acho que a Ubisoft é uma empresa a ser citada, assim, nesse quesito, porque eles realmente não se importam muito com o final. Não sei se eles pensam que o jogador, talvez, também não se importe com o final, assim, que Mas pode ser curiosamente, qualquer você coisa. pega os primeiros Assassin's Creed, o primeiro e o do Ezio, tinha uns finais muito what the fuck, assim, tipo, Tinham finais era legais, cara. bem Eram marcante. legais. Mas realmente agora, o Valhalla tinha toda uma história lá que eu. Como é que era aquele cara do Mirage? Vocês lembram o nome do protagonista? Eu não joguei nenhum um, Assassin's Creed direito depois do 3. Assim, o 3 foi o último que eu terminei. o único assassino da Ordem do Assassino que aparece no Valhalla. Ele, tipo, se revela o vilão e daí ele ressuscita na época atual. E daí você acha que, tipo, vai ser mó, tipo, vai ter um payoff, né, Um no jogo desdobramento seguinte. ali. O jogo seguinte é o Shadows, né? Ele nem aparece, cara. Não tem nada na época atual no Shadows. Não, Não cara, a existe essa Ubisoft não narrativa. tá nem aí, tipo, eles não conhecem o conceito de encerrar uma história, de dar um final decente. Eu senti muito isso também com o Odyssey. O Odyssey, mais ainda do que o Origins, eu gostei mais ainda do jogo, né? Me senti mais investido, assim. Tem a questão ali das escolhas, você pode escolher com quem você casa e tal, né? Tem mais liberdade, assim. Mas, cara, tudo isso chega no final ali e não vira nada, assim. Assim, eu não consigo opinar porque eu não joguei mais nenhum Assassin's Creed direito, né? Mas, assim, a escritora às vezes sofre, às vezes não, muitas vezes sofre trabalhando com o jogo também, então uma pipeline gigante dessas, assim, eu não sei que calvários já os escritores lá tiveram que passar, então Outra coisa que eu, solidariedade. Outra coisa que eu acho, isso sim é um vício, assim, mas eu até entendo de certa forma, porque realmente é difícil fugir disso. Mas é esse sistema, né, antigo já de leva e traz, né, de você ser um prestador de favores. Claro, dá para você entender qual que é o objetivo disso, né? Você fica pegando uma missão aqui, alguém precisa de um favor, você tem que se deslocar até outra área, cumprir uma missão e tal. Mas é muito ruim, cara, a forma como isso é tratada na maior parte dos jogos, assim, porque você tá ali, né, fazendo a sua missão super importante, e de repente você vai parar para ajudar uma pessoa a colher flores, porque ela tem uma história ali, que ela precisa das flores para fazer não sei o quê. Cara, isso é muito chato. Comentei, né, que eu comecei a jogar o Dying Light 2, e o Dying Light 1 já era assim, né, mas o 2, ele é mais ainda assim. Você se perde, cara, você joga por meia hora e você já não sabe mais o que você está fazendo. Porque você tem que conseguir acesso a uma determinada região, mas para conseguir acesso você tem que prestar um favor pro cara que vai abrir a porta. Só que daí quando você vai prestar um favor para ele, é alguém que, sei lá, tá devendo dinheiro para outra pessoa. Daí você tem que ajudar esse cara a recuperar o material para outra pessoa. Daí você vai na outra pessoa, pede outro favor. Cara, vira uma cadeia de favores que você simplesmente não se lembra mais por que você está fazendo aquilo. Você só vai prestando Seguindo favores. Assim. Isso é uma coisa muito preguiçosa, cara. O Ghost of Tsushima também, que eu comentei no começo do episódio, ele é muito mais interessante porque você também tem esse sistema de prestar favores e tal, só que todos eles giram em torno de você defender a ilha e de você conseguir expulsar os mongóis. Então faz muito mais sentido para a narrativa. Todos eles estão bem conectados, assim. Mas é uma coisa que eu não aguento mais, cara. Essa coisa de leva e traz sem sentido, assim. Eu tava pensando, assim, falando isso, eu tava lembrando um jogo que eu gosto muito das quests, e pode ter todos os problemas do mundo, pode ter problema, não sei o quê, mas eu adoro as quests, é o Oblivion, é o Elder Scrolls 4. Porque ele tem coisas que eu achava muito divertido, assim, as situações que ele te colocava. Então, eu sempre lembro de uma que é... Tu chega na cidade, tem um elfo que vem falar contigo, assim, e ele, tipo, me encontra atrás da igreja, sabe? Tu, tipo, o quê? Aí tu vai lá atrás da igreja, tu encontra ele, e dele... eu tô sendo seguido, tem uma conspiração na cidade contra mim, eu preciso que tu fique vendo esses caras aqui. E aí ele te passa uma lista, ele vai te falando, tipo, espiona aquele cara. E daí tu pode ir lá espionar o cara, assim, eu lembro que eu ficava, tipo, tu vai ficar seguindo o cara o dia todo pra ver o que ele vai fazer e tal, sabe? E eles não fazem nada, assim. E daí tu volta lá e tu vai dizendo pra ele, tipo, não, esse cara
ele não tem nada contra ti, sabe? Ele não tá aqui pra te machucar, nem nada e tal. E daí tu ia assim, e esse outro aqui, investiga esse. E daí se tu fica uns 3 dias na cidade só seguindo essas pessoas, sabe? E aí tu vê que ele vai ficando assim, ele vai ficando desconfiado de ti, assim, tipo, não tem? Aham. Então vê esse aqui pra mim, esse último. Aí a gente vai ver. E daí quando tu fala pra ele fica violento, e daí tu tem que. Aí, claro, entra nas limitações do Oblivion, porque, tipo, tudo é resolvido com violência, tu tem que matar o cara, sabe? Tipo, tu não pode desacordar ele, tu não pode pedir pro guarda vir levar ele embora. É o verbo do combate aí, né? O verbo do combate, exatamente. De novo. Eu acho que eu até fazia no jogo, pra eu não ter que matar ele, porque eu não quero matar ele. Aí eu ia pra perto de um guarda, eu deixava ele me bater, e daí o guarda ficava agressivo com ele, ia lá e matava. E tipo, o guarda, é isso, se o guarda matava ele, sabe? Mas isso é muito elaborado, não é? Normalmente em jogo, quando você chega assim, você vai na frente de um guarda ou alguém e daí alguém te ataca, o guarda começa a bater em você. Não, tipo, eles viam quem. Os guardas reconhecem quem começou a agressão, né? Só que, tipo. Nossa, isso é bem elaborado. O que os guardas eu acho fazem... que eu nunca joguei um jogo assim. Não, o Oblivion, eu adoro o Oblivion. O Oblivion, assim, ele tem uma estética super cafona, assim, ele parece aqueles... Sabe o seriado do Hércules, dos anos 90? Assim, o Oblivion Nossa, eu adorava quando era criança. Eu também, mas o Oblivion me lembra muito o seriado do Hércules no visual, porque o Oblivion, tipo, ele é um jogo bonito com personagens horrorosos, todo mundo tem cara de batata, assim. E ele tem as suas falhas, tipo, ele tem uma parte, assim, que do tipo, nós vamos juntar um exército pra invadir lá os portais e fechar os portais e tal. Aí tem um exército, tipo, 9 caras, assim, tipo, um parado do lado do outro, sabe? Ele tem várias coisas meio ridículas dele, mas é um jogo que eu adoro. Eu lembro que, tipo, teve uma vez que eu tava jogando, e daí, fora de uma cidade tem, tipo, umas fazendas, assim. E aí tem um cara que era um ladrão, não sei porquê, assim, ele vem assim, né, tal. E daí ele chega no outro e rouba, daí o cara, ele me roubou! Aí vem o guarda vai lá e mata ele. E, tipo, o guarda dá uma cacetada nele, ele morre, e o guarda, tipo, guarda a espada e vai embora, deixa o corpo lá, né, o corpo jogado. Aí eu fui ver o que esse cara roubou. Ele tinha roubado um alho poró do outro. Sabe, tipo, ele roubou um alho poró, e ele morreu por causa disso. Aí é isso, tipo, essa narrativa emergente, que são essas situações meio ridículas, assim, né? Mas eu fugi completamente do assunto, assim, eu gostava... E o legal é que o guarda matou ele, mas não pegou o alho poró, né? Não pegou o alho poró, fica lá. Fazer o loot no presunto. Exato. Mas eu lembro, tipo, tinha muitas quests memoráveis no Oblivion, assim, porque era do tipo, tem uma que é um grupo de caçadores de vampiro, e daí eles falam, me encontra na minha casa, sabe? Aí tem a quest de tu descobrir a guilda dos ladrões. As quests do Oblivion, eu gosto muito mais das quests do Oblivion do que das quests do Skyrim. As quests do Skyrim, no geral, eu acho meio sem graça, sabe? As do Oblivion, eu acho elas mais trabalhadas, mais divertidas, assim. Inclusive, a gente tá falando do Oblivion agora, eu não joguei esse jogo, mas tá rolando leaks dizendo que vai sair a qualquer momento um remake, né? Então é bem provável que a gente tenha um timing bom nesse episódio, que o episódio saia junto com o remake. Com o anúncio. Cara, eu jogaria um remake do Oblivion. Eu joguei ele por muitas, muitas, muitas horas. E vai ser um remake com os gráficos atualizados do Skyrim. Uau. Tem um grupo que tá fazendo isso... não é do Oblivion. Tem um grupo que tá fazendo isso com o Morrowind. Que eles estão, tipo, recriando Morrowind com os gráficos do Skyrim. Sempre tem também o GTA, né? GTA 4 com os gráficos do 5, daí depois vai ter o 5 com o gráfico do 6. Sim. Mas é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa de vícios narrativos? Não, eu gostaria de ver o vício narrativo de combate sumir um pouco para a gente poder ter outras experiências e outros tipos de interação. Outer Wilds é um ótimo exemplo disso, um jogo maravilhoso. Esse é um bom gancho que você deu agora, porque, tipo, o que você gostaria de ver no futuro, porque a gente está chegando no final do episódio e a gente sempre termina o episódio olhando para frente, né? Então, assim, quais são as nossas expectativas para o futuro da narrativa especificamente, né? Você falou que gostaria de ver o vício do combate assumindo, mas na narrativa, você acha... Qual é o futuro que você gostaria de ver na narrativa dos jogos, Thiago? Eu não sei dizer o que eu gostaria de ver, eu só quero ver o que as pessoas vão fazer, sabe? Porque tem tanta coisa legal, assim, sendo feita.
Na Steam, assim, também, a gente tem coisas maravilhosas saindo, mas eu fico vendo, tipo, aqueles jogos pequenininhos, assim, que saem na Itch, sabe? Tem tanta coisa massa que sai na Itch que nunca vai ver, nunca vai aparecer na loja da Steam. Tem um jogo que eu adoro, que chama... Puta, eu tenho ele aqui. Acrofile. Que é tipo, tu tá indo numa... Tá indo na floresta, assim, e tem um povo que mora lá. Eu não lembro muito bem, faz uns anos que eu joguei ele. Mas ele tem uma mecânica sensacional. Eu falo mecânica, assim, mas pra mim, tipo, a mecânica, a narrativa, tudo tá no que o jogo tá te entregando, sabe? E ele tem uma mecânica sensacional que é... Tu vai dormir e tu tem que segurar um botão pra fechar os olhos. Então, tipo, tu aperta o botão, tu fecha os olhos, e enquanto tu tá segurando o botão, tu tá com os olhos fechados. Se tu soltar o botão, tu acorda. E tu tem um relógio, assim. Então, tipo, tu tá dormindo, tu foi dormir 10 da noite. Aí tu segurou o botão ali, tipo, sei lá, 10 segundos. Quando tu solta o botão, é 3 da manhã, sabe? Tu acordou no meio da noite. Aí tu fecha os olhos e beleza. E daí ele faz, assim, tu tá ali dormindo, e ele faz um barulho, sabe? Dá um crack. Tu solta o botão na hora, assim, o que é aquilo? O que tá lá fora? Porque tu tá dormindo numa tenda, sabe? E é uma experiência super legal aquilo, assim. Eu acho que ele nem chega a usar pra te dar susto nem nada, ou pelo menos eu não passei pelo susto quando eu joguei. Mas esse tipo de experiência fica gravado na minha cabeça, assim, por muito tempo, porque é muito bacana, sabe? É uma coisa, assim, utilizando o jogo para fazer uma coisa completamente diferente. Então eu só fico muito curioso para ver o que as pessoas vão inventar, e eu fico muito curioso também porque eu trabalho com muitos estúdios, assim, tenho trabalho na Monumental, que é super legal também, e eu tô tentando também tocar projetos pessoais, e eu tenho várias ideias, assim, mais ou menos elaboradas, e eu quero ver se eu vou conseguir tirar elas do papel. E isso é uma coisa que me deixa bem empolgado também, porque são temas e assuntos e propostas que são queridos para mim, que eu tenho uma empolgação de realizar eles, e eu quero ver se eu vou conseguir fazer isso de fato. Você falou isso do jogo de fechar os olhos e tal, me lembrou um jogo que também entra bastante nessa nossa conversa de narrativa, que é o Before Your Eyes. Vocês já viram esse jogo? Ah, sim, ele é lindo, sim, sim, e a proposta dele é super legal também. Ele é um jogo assim que a história vai acontecendo na sua frente, mas quando você pisca, ele avança a história, passa para outra cena. Então, assim, você fica que nem um doido tentando não piscar, né? Fica assim, para não pular, para tentar ver o máximo possível. É uma forma bem diferente de mostrar uma narrativa também. E é muito legal porque às vezes ele pula assim, tu, caraca, eu não percebi que eu pisquei, sabe? Tipo, que tu tá ali tentando, daqui a pouco tu piscou sem perceber, ele pulou, não, sabe? É muito legal. Bem, quanto a mim, o que eu queria ver para o futuro das narrativas são personagens menos genéricos, acho que todos nós estamos juntos nessa, né? Mais diversos, com histórias que não se percam na encheção de linguiça. Eu gostaria muito que os jogos soubessem, assim, dimensionar o poder da sua narrativa de acordo com o escopo do jogo. Se você vai fazer um jogo grande, então você tem que se dedicar a fazer muitas narrativas que sejam interessantes, fazer side missions que realmente agreguem, né, ao jogo como um todo. E não fazer um jogo gigantesco e ficar enchendo de coisa ali que não interessa. Então, nesse sentido, eu gostaria assim, que os jogos tivessem narrativas mais significativas de forma geral, que realmente dissessem alguma coisa ao jogador. Ou que jogos, enfim, né, como Dark Souls, por exemplo, tem uma narrativa ali super obscura e tal, que fica de escanteio, né? Mas aí atende muito bem a proposta do jogo. Acho que todos esses vícios que a gente comentou nesse episódio são vícios que eu gostaria que desaparecessem aí no futuro breve. Eu acho que para mim isso da encheção de linguiça talvez seja um ponto que pega bastante em jogos. Assim, eu sinto que meu tempo é muito limitado. Eu não tenho 120 horas para ver uma história. Eu não pretendo assistir todos os episódios de Friends de novo também. Mas assim, é que nem o Thiago falou do Tears of the Kingdom, tipo, o cara que fala em 10 balões o que ele poderia ter falado em 3. Eu gostaria de jogos que contassem, tipo, histórias melhores em menos tempo. Talvez seja mais o campo dos indies, tal, esses jogos que duram 2 horas, 3 horas, tipo, é bem o caminho que eu tô indo, embora eu ainda goste dos valores de produção, daqueles gráficos bonitos e aquelas coisas meio tipo o Death Stranding, que a gente citou um monte de vezes. Eu gosto daquelas cutscenes bem feitas que parecem cinema.
Mas mesmo Death Stranding, eu acho que sofre disso de ser longo demais. Para mim, eu gostaria de jogos que respeitassem mais o meu tempo, mas que eu acredito que dessa forma as narrativas cresceriam. Seria tipo aquela história do tipo o filme que fica melhor com 1h30 do que com 2 horas e meia, sabe? Tipo, tem muitos casos assim. Uhum. E eu acho que os jogos estão muito tipo crescendo demais, mais do que deveriam, e precisa ter uma edição mais incisiva. Com certeza. E me diga, vocês têm considerações finais sobre o potencial da narrativa nos jogos, ou já abordamos tudo isso agora, nesse final do papo? Com certeza não abordamos tudo, né? Daria pra gente ficar aqui mais diversas horas conversando, mas de repente a gente chama o Thiago aí para uma parte 2 desse episódio. Por que não? Thiago, tem alguma consideração final? Não, nada a acrescentar, acho que a gente falou bastante, assim, muito do que eu falo de narrativa de jogos são coisas muito pessoais, assim, às vezes eu fico até com receio de falar coisas que não, que na verdade são coisas só que eu acredito, mas são coisas que eu acredito de fato, assim, e pelo menos eu não vou conseguir levar isso para muitos lugares, mas eu quero pelo menos trazer para os projetos onde eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo, assim, e tem coisas legais saindo, eu tô gostando, eu tô bem animado com o que a gente está fazendo. Não dá para falar nada dele assim agora, mas eu tô bem feliz com o rumo que ele está tomando. Tem outras coisas acontecendo aí que possivelmente vai dar para falar daqui a alguns meses. Então, feliz de estar podendo realizar esses projetos que seguem essa linha de coisas que eu acredito. Então, para terminar, a gente tem, como sempre, as nossas indicações aí. O que vocês têm para indicar para o nosso seleto público ouvinte? Posso começar? Vai fundo. Antes de entrar na minha recomendação propriamente dita, eu queria recomendar, eu joguei, dos jogos em que o Thiago trabalhou, eu joguei 2. O I Did Not Buy This Ticket, que o Thiago mencionou, né, como ticket só durante o episódio, e o Telefórum. São 2 jogos incríveis. Tem uma resenha para cada um no Anthropogamer, para quem se interessar também, eu vou deixar os links aqui. Inclusive, a resenha do Telefórum é também uma entrevista que eu fiz com o Thiago, vocês podem saber um pouco mais sobre o trabalho dele lá. E lembrando que o Telefórum, ele é um jogo gratuito, é só você entrar na Steam e baixar, e é excelente. Não vou falar nada sobre ele, que é para não estragar nenhuma surpresa, mas é um jogo de terror que vale muito a pena. E como recomendação, eu vou deixar um vídeo chamado Como Level Design Pode Contar uma História, do canal Game Maker's Toolkit. É um vídeo, ele não fala exatamente sobre o tema do nosso episódio, ele não fala sobre o potencial da narrativa diretamente, mas ele fala um pouco sobre aquilo que eu mencionei de narrativa ambiental, né? Ele pega alguns jogos e analisa como a história é contada através do ambiente. Ele cita jogos como BioShock, como Dead Space, que a gente citou aqui também, e usa isso para explicar como o ambiente pode ser desenvolvido ali para contar histórias de uma forma tão eficaz quanto outras ferramentas narrativas mais tradicionais. E o link vai estar aqui no episódio. Esse canal é muito legal, inclusive, tipo, é um dos poucos canais de YouTube que eu acompanho bastante, porque pra gente que se importa com a criação de jogos e tal, acho que ele elucida muito bem as coisas, várias coisas que, tipo, a gente vai conversar aqui, eu peguei ideias dali e tal. Vale a recomendação como canal como um todo, até, não só apenas esse vídeo. Eu posso falar a minha? Claro, vai fundo. Valeu. Eu quero recomendar 2 jogos. Um é um jogo gringo que chama There Swings a Skull, Green Tidings. Ele é um jogo feito da RPG Maker. Não tem combate, ele é só uma história. Assim, ele é quase uma visual novel, só que ele tem a movimentação de RPG Maker. Ele é tipo um mundo onde o sol tá torrando as coisas. Assim, o sol tá literalmente torrando as coisas. E os personagens fazem parte de um casal, assim, são 2 homens que moram numa cidade, tipo, às vezes é isso, assim, do tipo, tu sai, assim, aí tem um fulano na rua, e tu fala, oi, fulano, não sei o quê, aí ele, oi, e tal, aí ele queima, sabe, na tua frente, assim, e daí fica só as cinzas, assim, e eu acho ele sensacional, eu sou muito fã desse jogo, ele não tem muitas análises na Steam, assim, eu até já... Foi muito legal porque eu deixei
uma análise, porque eu fico meio puto, assim, quando eu vejo um jogo que é incrível e ele tem poucas análises, sabe? E eu comentei lá, assim, tipo, cara, esse jogo é muito massa, esse jogo tinha que ter muito mais análises, assim, eu acho que é uma grande falha do nosso sistema total, assim, da Steam, de jogos, de tudo, que um jogo desses tenha tão poucas análises. E o cara que fez o jogo, ele viu, assim, ele postou no Steam, ele postou no Twitter na época do tipo, às vezes tem umas coisas que lembram por que vale a pena fazer isso, sabe? Aí eu cheguei a conversar com ele, assim, foi muito massa. É um jogo que eu acho maravilhoso. E a outra recomendação, que eu acho que ele já é mais conhecido, mas eu também acho que é um jogo que tem menos análises do que ele deveria ter, que é o Wolfstride, que é um jogo brasileiro da Otaimon. Ele é um RPG de luta de robô gigante. E eu acho ele, assim, dos jogos brasileiros que eu já joguei, eu acho que ele tem o melhor texto, assim, eu acho o texto sensacional, sabe? Ele é dublado, a dublagem é muito boa, também é dublado em inglês, né? A dublagem é muito boa, mas o texto, eu joguei ele em português, assim, eu ria muito jogando ele, assim, o texto é muito ágil, sabe? É muito bom, assim, então ficam essas duas recomendações. Bacana. Pensando assim, tipo, não pensei em nada especificamente para indicar, então vou falar o que eu tenho jogado. Eu tenho jogado bastante tempo, nos últimos dias, o Rust Rabbit. Vai sair uma resenha no Delphos muito em breve, já vai ter saído quando esse episódio sair. É um Metroidvania que você controla um coelhinho fofinho, e esse coelhinho tem a voz do Kazuma do Yakuza. Isso foi o que me chamou a atenção no jogo no começo, assim, tipo, um coelhinho fofinho com voz de machão e tal. Mas ele é um Metroidvania bem diferente, assim, normalmente a maior parte dos Metroidvanias, eles puxam bastante do lado Souls-like da coisa hoje em dia. Esse é um que, tipo, não tem nada a ver com isso, você vai, tipo, cavando e tal, ele tem mais do Steam World Dig do que de qualquer Souls-like. Só que uma coisa que me frustrou nele é que eu acabei chegando num ponto que eu não conseguia avançar. E não conseguia avançar não era por causa de dificuldade, era porque tinha um bloqueio e eu precisava fazer o crafting em uma arma e eu não encontrava os itens para eu fazer o crafting dessa arma que me permite passar dali. Então acaba sendo uma recomendação de jogo que eu estava gostando de jogar, mas que eu não consegui ir até o fim por causa disso. E é isso. Alguém tem mais alguma coisa para fazer antes da gente ir pro finalzinho? Tá, tô de boa. Acho que é isso, tudo isso está muito bem dito e agora devemos cultivar o nosso jardim, como disse Voltaire. Bom, você quer falar aí, fazer o seu jabazinho, Thiago, onde as pessoas te encontram, suas redes sociais, essas coisas? Sim, por favor, obrigado. Eu uso @Thiago R. Reis em praticamente tudo, então Blue Sky, Instagram, sempre o mesmo nome de usuário, assim, acho que é fácil de encontrar. O e-mail também é thiagorreis@gmail.com. Eu ia pedir, na verdade, para o pessoal dar uma conferida dos nossos jogos, seguir a Monumental na Steam, né? Nós temos lá a página do... O Telefórum está lançado, o Telefórum é um jogo gratuito, então é só chegar lá, baixar e jogar. E tem a página do Ticket também, que foi feito na Time Galleon, né? O I Did Not Buy This Ticket. Ele é um jogo, uma visual novel, ele é baratinho, ele fica em promoção com uma certa frequência, então botar na wishlist lá também sempre ajuda, né? E é isso, esse é o jabá. Legal, então o pessoal aí vai atrás do Thiago. Ele vem aí altamente recomendado pelo Johan e por mim, a gente gosta muito do trabalho dele. Obrigado. A gente está encerrando aqui o Potenciais da Narrativa do Ludologia. Você pode seguir a gente no Instagram, no LudologiaCast, no YouTube também, LudologiaCast. Se você quiser me seguir, eu, Carlos Eduardo Corrales, no DelphosNetBR, em todas as redes sociais. Algumas eu tenho nome, mas eu não uso, tipo TikTok. Mas eu costumo usar bastante o Twitter, o Blue Sky, essas coisas. O Johan você pode encontrar no Antropogamer_oficial. Como sempre, foi um grande prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu aí para todo mundo que ouviu. Obrigado, Thiago, pela presença e até a próxima. Obrigado pelo convite, na verdade, pelo espaço. Espero não ter falado muita besteira. Imagina, foi um prazer, Thiago. Pode voltar sempre que quiser. Valeu. Com certeza. Valeu, Um abraço, até mais. pessoal.